Vitamina Filosófica apresenta a filosofia de Miyamoto Musashi. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica, o teu espaço de filosofia, de lucidez, de raciocínio, de presença e coragem interior. Aqui não vens apenas para ouvir, vens para recordar a sabedoria que já existe em ti. Recordar quem és para além das máscaras, para além das pressas, para além das ideias que te ensinaram sobre ti mesmo. O meu nome é Fábio Beato e hoje estou a convidar-te para continuares a travessia pelo caminho solitário de Miyamoto Musashi. Um caminho que não é feito de atalhos, mas sim de princípios filosóficos profundos. Princípios que separam o supérfluo do essencial. Cortes que libertam como a espada de Musashi durante toda a sua vida. No último episódio, mergulhamos nos 2 primeiros princípios do Dokodo, um tratado breve e poderoso que Musashi escreveu poucos dias antes de morrer, sozinho numa gruta, com um pincel numa mão e a sua alma a preparar-se para se entregar à eternidade. Vimos esses 2 princípios que, por si só, são uma revolução interna. O primeiro que vimos foi aceitar tudo exatamente como é, e o segundo é não procurar o prazer por si mesmo. Se quiseres saber mais, obviamente, sobre estes 2 princípios, eu convido-te a veres o último episódio. Mas, basicamente, em vez de resistência e gratificação, Musashi aponta-nos para a aceitação radical e para uma vida guiada não pelo prazer, como estrela norte, mas por aquilo que tem sentido. Hoje, vamos dar mais um passo. E é um passo que eu diria que é subtil, quase invisível ao olhar apressado. Vamos ver o 3º e o 4º princípio do Dokodo. E vamos agora começar então com o 3º princípio daquilo que Musashi escreveu. Ele escreve no 3º princípio: não depender sobre nenhuma circunstância de um sentimento parcial. Vamos começar a analisar um pouco o que é que isto quer dizer. Depender, o que é que significa? Depender é colocar o nosso equilíbrio nas mãos de alguma coisa externa, ou de alguma coisa interna instável. É basicamente construir uma ponte entre o que sentimos e o que fazemos, mas uma ponte feita de uma madeira muito frágil, que range e oscila ao mínimo vento. Musashi não está a dizer para evitar sentimentos parciais na sua totalidade. Eu acho que o que ele mais quer dizer é não depender deles. Ou seja, porque o sentir em si não é um problema. Nós temos o direito de sentir enquanto seres humanos. Na realidade, os sentimentos são ferramentas muito importantes para nos guiarmos no dia-a-dia. Os sentimentos são uma espécie de GPS emocional para conseguirmos perceber aquilo que está a acontecer dentro de nós e também às vezes até um pouco da nossa resposta sobre aquilo que está a acontecer fora de nós. Por isso, é importante termos sentimentos. Musashi não diz para não termos sentimentos, até porque de facto isso era impossível. Os sentimentos fazem parte intrínseca de quem somos como pessoas. Apenas está a dizer para não depender deles. Porque o problema é quando deixamos que estes sentimentos, quer sejam parciais, incompletos, impulsivos, independentemente da sua forma, eles se tornem o critério da ação. Ou seja, quando nós permitimos que as nossas emoções tomem controle das decisões da nossa vida. E isto é um princípio muito importante em toda a filosofia. É parte de que nós devemos tomar as nossas decisões com aquilo que nos caracteriza mais como seres humanos. E o que é que isso é? A nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensamento mais complexo. Nós devemos decidir sempre a partir dessa lógica interna, dessa racionalidade, e nunca através de sentimentos. Os sentimentos são conselheiros, são basicamente informações que podemos utilizar para o nosso dia-a-dia, para tomarmos decisões, dão-nos muitas informações relevantes, por assim dizer, sobre o que podemos ou não fazer, mas no final de contas, nós não dependemos de sentimentos parciais. Nós dependemos sim de quê? Da racionalidade. Porque muitas vezes os nossos sentimentos, os nossos impulsos e os nossos instintos dizem-nos para fazer coisas que nós racionalmente sabemos que, se fizermos, vão destruir totalmente a nossa vida. Como, por exemplo, alguém que está numa relação estável e duradoura, mas que começa a sentir atração
por outras pessoas. Ora, se nós formos depender desse sentimento parcial, nós vamos começar a envolver-nos com outras pessoas fora da nossa relação e isso pode muito bem desabar, se calhar, a estrutura que nós tínhamos da nossa relação duradoura, se calhar há anos ou décadas. E assim a nossa vida entra num caos completamente desnecessário. E penso que é um bocado por aqui que Miyamoto Musashi está a tentar falar. Estas emoções, estes sentimentos parciais, surgem a partir de uma parte nossa, mas não é uma parte inteira. Não são verdadeiramente a voz da essência do que nós queremos. São quase como uma camada mais superficial. Por exemplo, uma raiva ferida, uma paixão que cega, um medo que está a exagerar o problema, uma inveja que é disfarçada de justiça, um desejo inconsciente de aprovação, a necessidade de provar alguma coisa. São emoções que partem da nossa psique. Muitas vezes, se calhar, até mais como uma ferida, insegura ou apressada. E cá está, se forem tomadas como uma bússola, acabam por nos levar para direções que nós não queríamos ir. E faz todo sentido Miyamoto se ter apercebido disto durante a sua vida. Porque não nos podemos esquecer de que ele foi um grande samurai. A sua vida foi a enfrentar duelos contra outras pessoas. E por isso vamos imaginar um duelo. Imaginemos que estamos frente a frente com o nosso adversário. O que é que ele muitas vezes vai tentar fazer? Vai tentar provocar-nos. Vai usar palavras sujas. Vai fingir vulnerabilidade. Vai sorrir com escárnio. Vai fazer tudo o que for possível para nos retirar do nosso centro emocional. Porque ele sabe que se nós reagirmos a isso, se reagirmos com raiva, vamos correr para a armadilha. Se nós atacarmos sobre impulso, vamos entregar esse nosso centro emocional e será muito mais fácil para ele nos vencer. Porque nós vamos largar o controlo racional da nossa vida, de nós mesmos. E é nesse momento que é mais fácil nos atacar porque é aí que estamos mais vulneráveis. E era exatamente para isso que ele treinava. Ele treinava para contrariar esta tendência. O inimigo pode movimentar-se como quiser, mas o nosso espírito permanece imóvel, ou seja, não vamos ceder. É isto que ele pede aqui, não ceder o nosso movimento interno para o outro inimigo. Nós temos de tomar conta das nossas emoções como um verdadeiro samurai. E é engraçado porque, mais uma vez, este princípio tem raízes profundamente estoicas. Epíteto já dizia que, se nós quisermos melhorar, é melhor contentar-nos em parecer insensatos ou até estúpidos a respeito das coisas exteriores e não as desejar ser vistas como alguém que sabe. Largar esse desejo de reconhecimento, ou seja, não reagir para defender uma imagem. É melhor simplesmente assentarmos naquilo que nós sabemos que já é justo, íntegro e sereno. E até Marco Aurélio reforçava de que nada do que é feito com raiva é feito com êxito e que o melhor modo de se defender é não nos tornarmos como o agressor. Tal como os estoicos, Musashi ensinava isto, que só devemos agir quando a nossa mente está tranquila o suficiente para vermos com clareza. E isto vai se manifestar no dia a dia, como nós já falamos há um bocadinho. No amor, nas relações, se ficas magoado com algo pequeno e respondes com um silêncio frio, depois o que é que fazes? Arrependes-te, mas naquele momento foste movido por um sentimento parcial. Qual é que foi? O orgulho ferido. No trabalho, alguém desafia-te, critica ou toma uma decisão sem ti. E sentes o impulso de quê? De repostar, de reclamar a tua importância. Mas esse impulso já não vai nascer da tua missão. Nasce da tua necessidade de validação. E até na tua espiritualidade. Julgas que estás a ter uma grande intuição, mas no fundo estás apenas a projetar os teus desejos num ideal que te convém, por assim dizer. A mente parcial confunde sempre a vontade com a verdade. E Musashi está aqui a pedir uma coisa muito simples, mas difícil. Espera até veres o todo antes de agir. E este aqui é então o terceiro princípio do Dokudo. Mas este tratado tem 21 princípios. E acho que agora é o momento mais interessante para irmos para o quarto princípio. E o que é que ele diz neste quarto princípio? E ele diz para pensar levemente em nós mesmos e profundamente no mundo. É uma frase muito simples, mas podemos dizer que há um universo inteiro por detrás desta frase. Há ensinamentos que sinceramente parecem enigmas e outros que são mais mapas. E eu acho que este princípio é os dois ao mesmo tempo. É um enigma que só se resolve quando nós o vivemos. E é um mapa que aponta para uma mudança profunda de postura perante a vida. O que Musashi não está aqui a fazer é dizer para te ignorares, nem para te desvalorizares. Poderíamos pensar nisto, não é? Quando dizemos pensa levemente de ti mesmo.
Mas não é exatamente isso que ele está aqui a dizer. Ele acho que quer dizer mais para abandonares o peso excessivo do eu como ao centro de tudo. Ele propõe uma espécie de inversão. Em vez de te ocupares constantemente contigo, com o que sentes, com o que precisas, com o que tu queres, com o que tu esperas, tens de aprender a ser leve contigo. Ou seja, nós não podemos estar, como no mundo moderno estamos, continuamente só a pensar em nós mesmos e nas nossas necessidades. Porque nós achamos que, muitas vezes, a melhor forma de resolver os nossos dilemas pessoais e os nossos desafios é com um foco excessivo em nós mesmos, no nosso eu, naquilo que nós somos e queremos. Mas paradoxalmente é ao contrário. Quanto mais nós nos focamos em nós, parece que os nossos problemas aumentam e aumentam. E muitas vezes é quando nós olhamos para o mundo, quando nos focamos em tentar ajudar o mundo a servi-lo e dar-lhe valor, que nós conseguimos também resolver as nossas dificuldades. O mundo vive neste momento num estado de profundo egoísmo. E o egoísmo certamente não é uma coisa necessariamente má. Porque nós todos precisamos de ter um centro em nós mesmos, naturalmente. Nós precisamos de cuidar de quem nós somos. Mas isto certamente é um tópico para outro episódio do podcast, porque o tópico do egoísmo é muito importante falar, porque eu acho que há muitas concepções erradas sobre o que ele é e como é que ele é utilizado e como pode ser utilizado de forma inteligente. E eu acho que, voltando aqui ao princípio, quando Musashi fala de pensar levemente em nós mesmos, significa não nos agarrarmos a uma identidade fixa. Significa deixarmos de viver como se estivéssemos sempre num palco sobre avaliação. É aliviar o ego, mas não eliminá-lo, porque o ego tem também uma parte importante a desempenhar da nossa vida. Apenas tirar-lhe o trono. No mundo moderno, nós fomos ensinados a construir um eu forte, não é? Um ego forte, especial, digno de admiração, melhor do que os outros. Mas Musashi ensina-nos um pouco o contrário. Em vez de estarmos à procura de admiração, vamos procurar ser úteis, ser lúcidos, sermos simples. Não pensarmos demasiado em nós mesmos. Pensar só na dose adequada. Não levar tão a sério a nossa imagem, os nossos medos, os nossos pensamentos, o que os outros pensam de nós. Nós somos mais do que isso. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, menos. O verdadeiro guerreiro, Musashi diria, que não se ocupa com a forma como é visto, mas com a forma com que age. Aquilo que ele faz é a verdadeira representação do seu caráter. Não tanto o que os outros vão pensar ou deixar de pensar sobre isso. É interessante ver que este princípio também se aproxima muito da filosofia zen budista, que influenciou, naturalmente, o Japão da época de Musashi. No zen fala-se de mushin, que significa mente sem ego, ou espírito sem forma. A ideia de que quanto mais nos fixamos numa identidade, mais sofrimento iremos carregar. E quanto mais leve for o nosso eu, mais livres somos para responder com sabedoria ao que o momento presente exige a cada segundo. Pensar levemente de nós mesmos é isto. É não estar sempre a perguntar o que é que isto diz sobre mim, mas perguntar mais o que é que está realmente a acontecer aqui e o que é que eu posso fazer para ser útil. E por outro lado, temos a parte final deste princípio, que é pensar profundamente no mundo, que é o outro lado da moeda. Musashi não nos está a dizer para nos desligarmos do mundo, como nós vimos até agora. Muito pelo contrário, é para olharmos para ele com mais profundidade. Para deixarmos de ver tudo através do filtro sobre o que é que isto me faz sentir. E começarmos a escutar o que as coisas são em si. Como é que nós podemos ajudar as coisas à nossa volta. Sermos úteis, como eu tenho falado ao longo deste episódio. Quando olhas para uma árvore, consegues vê-la sem te projetares nela? Quando ouves uma crítica, consegues ouvir a dor por detrás dela, em vez de apenas o ataque? Quando alguém age com agressividade, por exemplo, consegues ver o sofrimento que originou esse gesto? Pensar profundamente no mundo é isto. É ver com o coração atento. Ouvir de uma forma renovada. É tentar perceber as verdadeiras causas das coisas que estão à nossa frente, em vez de olharmos para tudo superficialmente.
É olhar com essa profundidade. É perceber de que o mundo tem uma vida própria e que nós não somos o centro da sua narrativa. E de que muitas vezes o mundo, aliás, a maior parte das vezes, não é preto e branco. Está todo recheado de tons de cinza. E existem muitas razões que estão escondidas para as coisas serem da maneira que são. Isto pode ter também uma aplicação prática no mundo moderno. Vivemos, por exemplo, numa época em que nós sabemos que a hiperexposição e o individualismo nos condicionam a pensar constantemente em nós mesmos. Como nós falamos até aqui, como estou a ser visto, quantos gostos recebi na última publicação, o que é que pensam de mim, será que estou a fazer o suficiente para ser especial? E isto cá está, torna o eu muito pesado, exausto, é demasiado centralizador. Pensar levemente em nós é um alívio e transferimos este peso, esta profundidade para o mundo. E isto, ao longo da prática, e se vocês experimentarem viver este conceito nas vossas próprias circunstâncias, vão perceber que aparenta ser uma forma mais certeira de existir neste mundo. Existem pequenas coisas que podem fazer para viver este princípio. Por exemplo, ao longo do dia, cada vez que se deixarem apanhar a pensar, será que eu estou a fazer bem? O que é que vão passar de mim? Será que falhei? E sentirem pensamentos muito centralizadores em vocês mesmos, digam para vocês mesmos, interrompam esta linha de pensamento e digam, sou apenas uma parte, não sou o centro. Isto é libertador. Por exemplo, escolhe um momento também do teu dia para observar algo ou alguém com total atenção, sem julgamento. Se calhar sentas-te num banco de jardim e olhas com total atenção para uma pessoa, para uma árvore, para um objeto, não importa. E pergunta-te, o que é que eu posso aprender se me esquecer de mim por um momento? É interessante perceber isto. E uma pequena curiosidade, e até já falamos um bocadinho no último episódio, nos últimos anos de vida, Musashi largou a sua profissão de samurai para se tornar um pintor, escultor e calígrafo. E estas obras já têm uma qualidade silenciosa, contida, quase vazia de ego. Demonstra um pouco este princípio que ele estava a viver cada vez mais. Ele já não se queria mostrar como um guerreiro poderoso, como um samurai poderoso. Ele queria antes perceber profundamente o mundo e traduzi-lo com a sua mão, com a sua arte. Esta arte torna-se uma espécie de continuação do seu caminho que ele iniciou com a sua espada. Mas agora já não era mais para ferir ou para ganhar conquistas externas, mas era mais para entender, para revelar o mundo que estava à sua volta, para olhar mais profundamente para esse mundo. E assim, neste episódio, vimos mais 2 princípios. Um que te convida a não depender de emoções passageiras, para que possas fazer as tuas decisões, para que possas viver com firmeza. E o outro convida-te a não te levares tão a sério, e a olhares o mundo com olhos mais abertos, mais atentos e mais profundos. Ambos estão a dizer-te que existe uma liberdade que começa no silêncio, que se vai completar na tua consciência. Ele, mais uma vez digo, Musashi não escreve estes princípios para impressionar. Ele escreveu-os para deixar um legado. Ele estava prestes a morrer quando escreveu isto. E eu acho que existe algo de muito profundo em este texto, este tratado Dokudo a ser escrito desta maneira. Se este episódio ressoou contigo, se tocou num lugar profundo e te trouxe algo de valor, então eu convido-te a dar o próximo passo, que é juntar-te à minha newsletter da Vitamina Filosófica, onde eu partilho reflexões exclusivas, exercícios filosóficos, histórias reais, para quem está a tentar construir uma vida com mais sentido, mais presença e mais força interior. Também te podes inscrever aqui no nosso canal de YouTube, no podcast Vitamina Filosófica, para não perder os próximos episódios, ou até no Spotify, se estiveres a ouvir o episódio por aí. Não te esqueças de que a próxima semana vamos mergulhar em mais 2 princípios, onde o Musashi nos vai dar mais revelações sobre aquilo que ele aprendeu durante toda a sua vida como samurai. Até lá, não te esqueças, se leve contigo, vê profundamente o mundo e não deixes que as tuas emoções tomem as decisões pelo todo que tu és. Vemo-nos no nosso próximo episódio.